O Paraíba Comunidade deste domingo está falando sobre as mudanças nas regras da aposentadoria. É um assunto que está deixando aí todo mundo muito ansioso, preocupado, sem saber direito o que vai fazer daqui para frente. Aqui no estúdio eu vou conversar com dois advogados, Rodrigo Dalboni, que é especialista em direito trabalhista, e também Paulo Souto, que é especialista em direito previdenciário. Mas antes dessa conversa quente da gente começar, eu convido vocês para assistir uma reportagem agora que vai falar justamente isso, mostrar como vão ficar os funcionários públicos. Isso porque estados e municípios também terão que se adequar às novas regras da mudança da aposentadoria. Vamos ver? Vamos lá. Desde que o governo anunciou que pretende mudar as regras da Previdência, que esse tem sido um dos assuntos mais discutidos no Brasil. Primeiro é preciso entender o que é Previdência. Previdência é o programa de seguro público criado para dar proteção contra riscos econômicos, como perda de rendimentos por causa de doença, velhice ou desemprego. E o que tem gerado mais dúvida e até uma certa ansiedade em algumas pessoas com essas mudanças é o que acontece com a aposentadoria. Eu já tinha me aposentado e cancelei, porque na época que eu vim eu não tinha feito 95, a soma da idade com o tempo de serviço. Aí como eu não tinha esse tempo, o cálculo deu muito baixo, aí eu, como tenho uma expectativa de vida maior, eu não quis me aposentar com a renda na época de 3.800. Hoje, em geral, para se aposentar, alguns pontos devem ser levados em consideração. No caso de se aposentar por tempo de contribuição, a mulher deve ter idade mínima de 48 anos e ter contribuído por 25 anos. O homem deve ter no mínimo 53 anos e 30 anos de contribuição. Já para quem vai se aposentar por idade, funciona assim. A mulher se aposenta com 60 anos, mais 15 de contribuição. E o homem se aposenta com 65 anos, mais 15 de contribuição. Existe ainda uma outra fórmula de calcular a aposentadoria, que é usando a regra 85-95. Nesse caso, é considerada a soma da idade e o tempo mínimo de contribuição. A conta é assim. A mulher soma a idade mais 30 anos de contribuição, totalizando 85. Já o homem soma a idade mais 35 anos de contribuição, atingindo 95 anos. O governo federal também ventila a possibilidade de que servidores do estado e do município sigam outras regras, as regras estabelecidas pelos governos locais. O setor previdenciário do estado ainda não informou que rumo vai tomar se tiver que fazer a própria reforma da Previdência. A gente tem feito nossos estudos, a gente tem esmiuçado todo o projeto, trazendo reflexos, calculando impactos, né, que trariam essa reforma do governo federal a ser aplicada no estado da Paraíba. Então, o nosso momento é de muito aguardo. Se realmente ela vai ser efetiva ou se não vai. Já o município adianta uma mudança prevista para o pensionista. Para aposentados, deve deixar tudo como está. Nesse momento nós estamos discutindo, debatendo algumas sugestões, algumas ideias, inclusive já feitas pelo governo federal, que nós estamos aí também realizando, como no caso, vou citar aqui, de pensionistas, que é aqueles que não têm que comprovar 2 anos de união estável ou casamento, para que se tenha direito, para evitar as possíveis fraudes aquelas pessoas que já estão em estado terminal e que simulam casamentos para ter direito na pensão. Então, alterações como essa é que nós estamos debatendo, discutindo e que logo em breve nós iremos apresentar. Mas será que não há outra alternativa para equilibrar o caixa da Previdência sem interferir tanto nos benefícios pagos pelo INSS? Tem que trabalhar até morrer, mas eu tenho fé em Deus que vou conseguir. Complicado, né? São muitas dúvidas e para entender essas novas regras com detalhes, eu já falei para vocês que estão aqui com a gente hoje, Rodrigo Dalboni e Paulo Souto, que também é colunista do Bom Dia Paraíba, meus amigos. Isso não era para dar um nó não, mas na verdade essas novas regras vieram dando nó na cabeça de todo mundo. Até as pessoas que são responsáveis por essa alteração nos estados e nos municípios também estão meio sem saber o que fazer, não é isso? Na prática, isso vai mudar na vida da gente caso essa proposta seja aprovada? Olha, vai ser um caos. Do jeito que está caminhando, entendeu? Eu, particularmente, tenho um posicionamento formado. Do jeito que a reforma está sendo apresentada, eu sou totalmente contra. Por quê? Porque o que o governo alega é que no ano 2025, 2027, não vai haver mais dinheiro para se pagar os benefícios previdenciários. Eu só faço uma pergunta.
Os segurados especiais, que são os agricultores, eles vão continuar percebendo benefícios sem contribuição? Porque sistema previdenciário é sistema contributivo. E não como hoje o segurado especial, que são aqueles que trabalham na economia economia familiar, os agricultores, que não contribuem com 1 centavo para a Previdência Social e têm direito a todos os benefícios previdenciários. Esses benefícios gerou um déficit o ano passado de 108 bilhões de reais. 108 bilhões. Se eles vão continuar sem contribuir, o rombo vai acabar? Lógico que não. Na tua opinião também, esse nivelamento, igualando todo mundo, também não vai dar certo? Traz uma ação irresponsável ao longo do tempo, que é o que se observa, porque, como foi mencionado mesmo pelo Dr. Paulo, muitos trabalhadores rurais não contribuem, mas em contraponto, muitos servidores públicos que estão com as regras para serem igualadas, acabam fazendo recolhimentos em valores bastante expressivos, até por conta da sua remuneração própria. Então, o que se observa que o governo federal tem objetivado é fazer uma restrição financeira, apertar, né, da onde ele consegue apertar, até porque, de repente, ele tenha compromissos, né, o governo federal talvez ele tenha compromissos com entes até de outros países, para ter uma resposta financeira, uma resposta no campo econômico, e por conta disso ele tenta fazer mudanças no bojo previdenciário, no bojo do âmago, da onde é mais importante para o trabalhador, onde é a garantia do trabalhador. Observa-se também, Juliano, que esse governo que nós temos aqui, que tem trabalhado essas dezenas de mudanças, né, tão exacerbadas, sequer... Essas fortes, né? Mudanças fortes, sequer tem perguntado, questionado a sociedade, né, a sociedade efetivamente que vai ser atingida por essa mudança, se realmente qual é a necessidade dessa mudança. É justamente isso que eu queria falar para vocês. Esse projeto, a reforma da Previdência está sendo tratada como o maior projeto do governo Temer, né, voltado para a economia aqui no país. Aí eu pergunto para vocês, esse governo que pegou, eu falo do governo Temer, que já pegou o bonde andando, ele tem fôlego, legitimidade para propor algo tão forte que vai mexer com a vida de tanta gente daqui para frente? Eu entendo que legitimidade em si ele tem, porque ele é um governo posto, né? É o governo que nós temos lá. Contudo, a legitimidade legal talvez não habilite o governo para ter as atitudes e medidas que estão sendo tomadas. Porque essas medidas, essas mudanças, são mudanças conceituais, que elas dependem e elas demandam uma vocação social. Essas mudanças nesses conceitos demandam com que a sociedade impulsione essas mudanças. E nós não vemos a pujança social clamando por essa mudança, em que pese a sociedade não tenha tanta noção e conhecimento econômico, como mencionou o Dr. Paulo com relação ao déficit e dos motivos do déficit vinculado à Previdência, mas nós observamos que, na realidade, Juliano, essa tentativa de mudança ela vem para tentar corrigir uma questão econômica. De muitos anos que já vem aí. Sim, mas olha só, se nós também formos fazer uma observação, no meu ponto de vista, as mudanças previdenciárias, mudanças conceituais previdenciárias, elas não devem acontecer porque elas dependem de mudanças da sociedade. Por exemplo, há 10 anos atrás, 2007, 2008, nós vivíamos o pleno emprego praticamente no Brasil. O Brasil estava numa fase muito produtiva. Então isso quer dizer o quê? Que a economia do Brasil também estava numa fase pujante, de muita economia, muita produção e naturalmente muitos trabalhadores com a carteira assinada estavam recolhendo os encargos previdenciários em especiais e fazendo com que a Previdência fosse nessa ocasião superavitária e tivesse uma sustentabilidade financeira. O que se observa é que o governo, por meio de uma questão, de uma desculpa econômica, tenta fazer mudanças que vão alterar a estrutura do país previdenciário. Agora eu faço até uma colocação aqui, até para o Dr. Paulo mesmo. Caso daqui 10 anos ou daqui 5 anos a economia volte a ser aquecida, nós voltemos a ter o pleno emprego, né? Como outrora tivemos quase um pleno emprego, a gente tem um pleno emprego, será que aí as regras da Previdência vão ser novamente alteradas? A Previdência elas são as estruturas basilares de um país, é onde tem a garantia de uma nação. Então, será que as regras da Previdência vão ser alteradas ao bel prazer da mudança da economia? Isso mostra que a nossa Constituição ela é flexível demais. Olha, existem 3 princípios. O princípio básico da Constituição: respeito ao direito adquirido, à coisa julgada e ao ato jurídico perfeito. O governo, com essa reforma, não está respeitando o direito adquirido. No momento que ele já foi publicado nos 4 cantos do país, onde ele não vai permitir a acumulação de uma pensão por morte com uma aposentadoria.
Vamos dizer que existe uma pensionista que recebe há 20 anos uma pensão por morte e recolhe há 25 para o seu INSS para se aposentar. E essa pessoa não vai ter direito a se aposentar porque recebe uma pensão por morte? Aí eu pergunto, o governo vai devolver o dinheiro daquela pensionista que contribuiu a vida toda para se aposentar? O servidor público que contribui acima do teto, porque o segurado do INSS ele contribui até um teto. Se um executivo na empresa privada ganha 30 mil reais, ele não recolhe o seu INSS sobre 30 mil reais, existe um teto. Se o servidor público ganha 30 mil reais, ele recolhe sobre 30 mil reais. Agora o governo quer nivelar todo mundo no teto da Previdência. Eu faço a seguinte pergunta, aquele servidor público que passou a vida toda contribuindo sobre o valor total da sua remuneração, vai ter o dinheiro de volta? Eu faço essas perguntas. Isso são coisas básicas, coisas matemáticas, não existe mistério, você tem que respeitar o direito adquirido, basta isso. Agora, infelizmente, o Supremo Tribunal Federal é quem vai dar a decisão final. E pelo que nós estamos vendo por aí, no caso do julgamento da desaposentação, que foi favorável ao governo. Próprios aliados do governo estão mostrando aí resistência com tudo isso, né? Essa semana ele já divulgou que o relatório final vai ser adiado mais um pouquinho para ser entregue. Enfim, está tudo muito confuso. Parece que nem o governo está sabendo o que é que vai acontecer. Juliano, a aprovação do parecer sobre a constitucionalidade da emenda foi feita em menos de 24 horas. Isso é o cúmulo do absurdo. Não existe. Eu dou um exemplo de uma área que eu sempre falo, a PEC das domésticas, ela começou em 2010 a ser discutida, veio ser aprovada em 2015, 5 anos depois. Só para apenas uma categoria. Agora você quer mexer em todo o sistema previdenciário, na vida da sociedade brasileira de um todo, em meses. Isso não existe. Não tem como não Pelo amor de Deus, nós não vamos dizer que na Suécia houve já reforma, na França. Aqui há necessidade de haver uma reforma? Não estou dizendo que não. Agora, eu sou contra essa reforma que estão fazendo. Eu vou voltar com a gente vai voltar já com a nossa conversa, né? Porque tem muita gente confusa, com certeza, com essas mudanças todas, mas não se preocupa não, tá todo mundo assim, meio confuso mesmo, até o próprio governo aí não sabe como é que vai ficar, não sai daí não, que no próximo bloco a gente volta a falar sobre a reforma da Previdência Social. Até já.